Brasília. Na avaliação de Macron, o governo brasileiro conseguiu resistir às forças extremas. Vou trazer aqui uma declaração dele, abre aspas. A maneira como o Brasil conseguiu reconstruir os equilíbrios da democracia e levar a cabo esse combate internacional significa muitíssimo para nós, fecha aspas. Aí esse encontro bilateral, depois teve a entrevista coletiva que a gente está acompanhando essas imagens. Thales, ele mencionou exatamente o ataque, né, do dia 8 de janeiro de 23. Tá fechado. Ó, Thales, ainda não tá chegando seu áudio aqui para mim, não. Posso? Vai lá, Jamil. Só enquanto Oi. o áudio do Thales não entra, só para deixar muito claro, o Macron não estava falando só do Brasil, ele estava falando da própria situação política doméstica dele, que a extrema-direita ganha uma força impressionante na França, a eleição, em algum momento, vai começar a dominar o cenário político francês, e há uma enorme preocupação hoje na França que o próximo governo francês seja um governo de extrema-direita. Então, essa mensagem que ele está mandando, falando muito bem do presidente Lula e de como as instituições brasileiras resistiram, ele está ao mesmo tempo dizendo ao seu próprio eleitorado, aos seus próprios eleitores franceses, dizendo: olha só o que a extrema-direita é capaz de fazer em outros lugares do mundo. Atenção. Marine Le Pen vai ganhando força na França. Thales. Muito. E teve também um certo recado do Lula de que, olha, aqui na Amazônia a gente está cuidando muito bem, obrigado. Não precisamos de uma interferência. Mas eu acho que o Macron também, de certa maneira, ele mostrou muito respeito a essa posição do Brasil. Ele e o Lula se mostraram quase namorados, né? As fotos ontem foram fotos de álbum de casamento, né? Eles dois juntos, tal. Então, é muito boa essa aproximação entre os dois, na medida em que a gente teve há pouco tempo um presidente que era um, um louco que agrediu, inclusive, a mulher do Macron, né? Então, é muito boa. Aliás, eu não consegui entender até hoje por que que o Bolsonaro fez isso, porque ele tinha tudo para se aproximar do Macron, né? Ele resolveu bater de frente desnecessariamente e trouxe o Macron para o colo do Lula. O Macron, inclusive, o Lula agradeceu, o Macron, é, antes mesmo de o Lula ser candidato oficialmente, o Macron recebeu o Lula lá na França como um chefe de Estado, recebeu na casa dele, né? Como um chefe de Estado. E o Lula disse: olha, eu sou muito grato ao Macron por isso, e os dois estão numa relação ótima. Eu acho que ainda falta o Macron entregar uma certa flexibilização na, no acordo União Europeia e Mercosul. Mas aí também eu entendo que ele tem dificuldades enormes lá dentro com o agronegócio francês. Não sei como é que sai disso, se esse impedimento, esse veto da França vai acabar impedindo que haja o acordo União Europeia e Mercosul. Está emperrado esse acordo, de qualquer maneira, são desafios para todos os países praticamente, né, o Couto, essa questão do avanço da extrema-direita e como lidar com isso em países democráticos. Eu acho que o Macron e o Lula hoje deram um exemplo de como fazer isso, Diego. Eles selaram uma parceria estratégica que, para mim, foi a visita de Estado mais importante desde a redemocratização do país. A gente faz muita brincadeira com as fotos, o Macron é uma figura também meio engraçada e tal, mas o fato concreto é que eles assinaram hoje mais de 30 acordos, parcerias e convênios em todas as áreas que mostraram uma integração muito grande do Brasil com a França, né?
Ontem, o Macron, no discurso dele, disse que Brasil e França não serão lacaios de ninguém, que andarão com suas próprias pernas. E essa aliança do Lula com a França, e ele disse com todas as letras hoje que entre os grandes países, aquele com quem o Brasil se dá melhor é a França. Isso aí vai ter um efeito grande no futuro da política externa brasileira. Mais do que os números, me chamou a atenção a boa relação pessoal entre eles, uma empatia mútua. E isso tem uma explicação que acabou de ser lembrada agora pelo Tales. Lula não conhecia o Macron quando deixou a prisão depois de passar lá 580 dias. Em viagem à Europa, ele foi recebido por Macron com todas as honras e tapete vermelho como se fosse um chefe de Estado. Tiveram uma longa conversa e estabeleceram um projeto comum pela defesa da Amazônia e do clima contra as desigualdades entre os países. O Macron anunciou que vai voltar ao Brasil ainda esse ano, para o G20, e no ano que vem o Lula fará uma visita de Estado à França, agora como chefe de Estado de verdade. Então, eu acho que nós tivemos hoje um dia muito importante na política externa brasileira. A gente fala muito da Venezuela e tal, mas eu acho que isso que aconteceu entre França e Brasil nesses 3 dias é uma coisa que vai marcar a relação desses dois países. Ô Jamil, e também tem a questão do garimpo ilegal, né? A França e Macron anunciando apoio no combate ao garimpo ilegal. É, antes, Diego, de fato, o que o Couto está dizendo é algo muito importante, a gente entender a dimensão disso. Claro que o acordo Mercosul-União Europeia é fundamental, claro que é um capítulo estratégico, mas a relação entre França e Brasil não se resume ao acordo Mercosul-União Europeia. E isso é o que eles estavam dizendo hoje, e isso é o que ficou muito claro por todos esses acordos. São acordos, como o Couto colocou, que vai desde a parte de ciência e tecnologia até a parte ambiental, como você está colocando. Então, existe um corpo nessa relação bilateral, vamos dizer assim, um arcabouço muito mais amplo do que só o acordo Mercosul-União Europeia, que tem um outro detalhe muito importante. Claro que se a França desbloquear, o acordo avança. Claro, sem dúvida nenhuma, mas o Parlamento Europeu está passando por eleição em meados do ano. Então, não vai acontecer nada até meados do ano, não por conta da França agora. Agora não vai acontecer nada porque o Parlamento Europeu está em eleição. Então, esquece. Até, eu diria, setembro, porque a eleição é no meados do ano. Agosto é um mês sacrossanto aqui das férias europeias. Ninguém faz nada em agosto, né? Então, não vai acontecer absolutamente nada em termos de acordos de acordo comercial até setembro, né? Aí a gente pensa, bom, tá, então qual é a janela de oportunidade? Pouca, porque logo depois começa a campanha eleitoral na França. E aí, como é que a França, ou um candidato de Macron não pode ser mais candidato, mas o nome escolhido por Macron para ser o seu sucessor, como é que ele vai dizer para os agricultores, olha, vou abrir o mercado de vocês, o que ele vai fazer se ele fizer esse gesto? Ele vai entregar de bandeja todos esses eleitores para a extrema-direita. É isso que ele vai fazer. Então, não é uma equação fácil de ser resolvida. Agora, voltando à questão ambiental, aí é a parte, eu diria, hipócrita, e claro que a relação está muito boa, etc., tudo que a gente viu, mas não deixa de existir uma hipocrisia francesa dizendo que não, a gente não quer o acordo porque não queremos desmatar a Amazônia. Ora, vamos lá. Eu cubro essa negociação desde 1999. No encontro era Chirac e Fernando Henrique. Ninguém falava de Amazônia, ninguém falava de desmatamento. E os franceses já bloqueavam o acordo por outros motivos. Então, né, a gente sabe que não é isso. Eles ganharam, durante o governo Bolsonaro, também de bandeja, um argumento para justificar o protecionismo, mas não vai ser isso que vai mudar. O combate contra o garimpo, absolutamente fundamental, porque daí não é só território brasileiro, é o território francês, na Guiana, e olha só, o território venezuelano também, que faz fronteira justamente com a Amazônia brasileira. Então, é também um combate, no fundo, de segurança, não é só uma questão ambiental, é você estabelecer o Estado nesses lugares tão remotos.